Vai? Microfone. O microfone deu uma desajeitada aqui, mas vamos em frente. Pessoal, bom, boa tarde. Nós estamos de volta. Ao vivo é assim mesmo, já dizia o Faustão. Só o microfone deu uma soltadinha aqui, mas nós estamos 100%. Agora na parte da tarde, nós vamos continuar aquele papo que nós fizemos da manhã sobre a questão da escolha do equipamento de contenção baseado no volume de manejo, ao invés da gente se balizar exclusivamente pela quantidade de animais que a gente tem dentro da propriedade. E para fazer esse papo agora à tarde, eu estou com duas figuras de peso. Uma lá do Goiás, o Bruno Andrade da Socom. A gente fala do Goiás porque é a origem do Interconf, mas hoje Brasil inteiro, né? Obrigado por você estar aqui com a gente, Bruno. Obrigado pelo convite. O Túlio, presidente da Climatic, que dispensa comentários, excelente trabalho que vem fazendo em prol da pecuária do Mato Grosso e do Brasil inteiro. E também faz parte lá do Grupo Celeiro, da Estância Celeiro, carne de altíssima qualidade, indiscutível, para falar do que nós vamos discutir agora aqui. Bom, já que eu comecei apresentando você, eu vou fazer essa pergunta inicialmente então para o Marco Túlio. Você me permite, Bruno? Sim. Faz sentido esse papo que a gente estava tendo aqui até antes da gente entrar no ar, a gente escolher equipamento de contenção, a gente trabalhar a nossa orientação, nosso planejamento dentro do ambiente do curral, pelo volume de manejo e não simplesmente pela quantidade de cabeças que nós temos na propriedade? Boa tarde, Eugênio, boa tarde, Bruno, satisfação a todos que nos assistem. Sem dúvida nenhuma, né? O equipamento, para mim hoje, a qualidade do equipamento hoje diz tudo. Acho que na propriedade, como em qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer segmento, você precisa quantificar. Acho que quantificar é uma palavra que inicia esse processo. O quantificar, ele vai carregar uma série de fatores dentro do seu negócio. Por exemplo, quando você vai calcarear sua propriedade, adubar sua propriedade, você vai trabalhar uma intensificação, você vai fazer uma diversificação, silvopastoreio, agropecuária, floresta e pecuária. Nada adianta se você não quantificar isso. Vai ser bonito, vai ser bom, você vai ter exemplos, mas se você não conseguir mensurar isso, quantificar isso, mostrar números, resultados, nada importa. E você não, o fato de você não quantificar isso com um bom equipamento, você não está fazendo um bom trabalho. Nada adianta tudo que você fez bem feito se você não quantificar isso com equipamento de má qualidade. E mesma coisa de você trabalhar um equipamento de má qualidade também, você está interferindo no manejo de má qualidade. Por exemplo, você vai pesar um animal, conter um animal e fazer as mensurações dele para um abate. Se você conter esse animal de uma forma ou com equipamento errado, também você já está errando. Então, assim, são detalhes. Hoje a pecuária é movida de detalhes. Então, como qualquer negócio, hoje é movido de detalhes. Então, assim, eu inicio com essa fala quantificar para arrastar toda essa questão que a gente fala hoje da pecuária, hoje porque está tudo muito difícil, as margens estão totalmente espremidas. Então a gente precisa sim mensurar, a gente precisa sim enxergar o nosso negócio, a gente precisa ver onde a gente está errando para a gente avançar. Porque parece ser um assunto muito pequeno no tamanho da quantidade de coisas que nós temos para tratar, né, Bruno, dentro do ambiente da pecuária de corte. Nós temos uma série de necessidades, uma série de demandas, uma série de pontos de atenção que o pecuarista tem que ter na gestão da sua propriedade, mas de fato eu tive essa experiência, falei até um pouquinho disso hoje de manhã, essa questão da hora, principalmente das campanhas, da gente ter essa atenção. Eu não estou dizendo que tive como ver efetivamente o ganho que se tem quando você planeja corretamente até a aquisição de um equipamento e toda a infraestrutura de curral e etc. Bem colocou o Marco Túlio nessa questão da qualidade do trabalho e dos ganhos. O que você tem a me dizer então sobre esse assunto? Bom, a nossa opinião ali dentro da Socom é a seguinte, né? Assim como todos os equipamentos mecânicos, né? Você sempre trabalha pelo volume de produção, né? Então, um avião ele tem horas de voo, qualquer outro maquinário tem horas de trabalho. Então, o produtor, o pecuarista, quando ele vai comprar um equipamento,
ele tem que pensar em todo o volume de trabalho que ele vai ter, e não somente na quantidade de animais que ele tem na propriedade, né? Então, esse é um número muito estático, como quando, por exemplo, você pega um confinamento que tem 1.000 animais de capacidade estática, né? Mas o volume de trabalho dele dentro do curral é muito maior do que 1.000 animais. Ele pode passar esses animais 3, 4, 5 vezes durante todo o período, entendeu? Então a escolha do equipamento tem que considerar esse volume de trabalho ao longo. É a provocação, exatamente, porque faz todo sentido você fazer essa consideração ao invés de simplesmente pensar na quantidade de animais que você tem na fazenda, porque o manejo muitas vezes ele acaba sendo intenso pelo tipo de trabalho que você executa na fazenda, um confinamento ou um semi-confinamento, entendeu? E aí você precisa de um equipamento robusto que vai te atender que vai te atender essa necessidade sua. Quando a gente fala de robustez, nós estamos falando de evitar paradas, de evitar interrupções em momentos críticos da operação, né? Você está fazendo um embarque, por exemplo, você tem um equipamento apresentando problema porque você não dimensionou ele para aquele volume de manejo que você bem colocou. Exatamente. Quando você está falando de uma operação de confinamento, principalmente, ou até de semi-confinamento, isso é extremamente crítico. Não, é muito crítico. Se você pega essas grandes unidades de confinamento, 10, 15, 20 mil animais, o volume de trabalho que você tem no curral, né, é muito grande. E você pega um equipamento que às vezes não corresponde a essa expectativa, você, além de frustrar todo o trabalho, frustra inclusive o trabalho dos funcionários que estão ali dentro. Exato. E que pode ocasionar, direto ou indiretamente, problemas no animal, em termos de contusões, porque o funcionário, tendo equipamento que não funciona, que não corresponde, ele vai acabar, muitas vezes, descontando isso no próprio animal que está ali. Exatamente. Então, dimensionar muito bem esse trabalho com equipamento adequado e pensando no volume de trabalho que você vai ter é o essencial, né? Pensando em equipamentos para a fazenda. Legal. Marco, quando a gente fala do extensivista, porque quando a gente está falando aqui do semi-confinamento, confinamento, é até mandatório que a gente tenha um pensamento para frente, inovador. Mas a gente sabe que quando a gente está falando do pecuarista que trabalha no sistema pasto, principalmente, a coisa é muito mais travada e nós mesmos, durante muito tempo, fomentamos um discurso dessa questão e nós falamos aqui, o professor Zequinha falou isso muito bem hoje de manhã, sobre essa cultura que a gente criou primeiro de se manejar o mínimo possível o gado, levando ele a curral e etc. Mas definitivamente, como você bem colocou na sua primeira entrada, a gente precisa medir e não tem outra forma de fazer se a gente não levar o animal para lá, né? Eu falo medir e eu falo o seguinte, medir com qualidade. Assim, hoje todos os equipamentos eles precisam carregar acima de tudo tecnologia. Então não adianta nada você quantificar alguma coisa se aqueles dados, as mensurações não são corretas, não forem assertivas. Então a gente precisa que todo equipamento hoje usado nessas mensurações, nessas avaliações, carregue um volume de tecnologia que respalde de segurança o produtor. É importante dizer que, infelizmente, hoje, a pecuária extensivista, ela uma pequena minoria usa equipamentos de última geração, usa troncos, usa balanças, entendeu? Então parece que a gente está falando algo de outro mundo, mas infelizmente é a realidade que a gente vive. As pessoas, um tronco de condensação muito caro, uma balança muito cara, eu prefiro arrumar cerca, eu prefiro fazer aquilo. Acho que na propriedade tudo é muito importante, tudo muito importante. É nessas horas que R$1 vira 100, né? Muito importante. Agora, se você não quantificar o seu resultado, como é que você vai fazer? Entendeu? Então, às vezes, você está comendo o seu patrimônio, né? Ao invés de estar tendo, você acha que está tendo resultado, está comendo o seu patrimônio. Então, precisa quantificar. Eu acho que o que eu poderia dizer e deixar de recado é assim, a gente precisa sim ir atrás dessa informação, atrás dessa tecnologia, atrás dessa mensuração, para ver aonde a gente está errando, né? Dentro da porteira, a gente não pode errar. Nossos números estão muito ruins, nossa rentabilidade é muito ruim, então nós precisamos cuidar de detalhes dentro da nossa propriedade para a gente ser mais competitivo, mais produtivo e assim ter resultado efetivo. Nós estamos agora em plena campanha, alguns estados um ciclo diferente, outros ainda no ciclo tradicional, mas de qualquer forma nós estamos em plena campanha, todo mundo falando de questão de vacinar corretamente, ter a imunização e não só a vacinação, né? E o que a gente acaba percebendo é que
E eu vivi essa experiência também nessa minha campanha agora, semana passada, que o equipamento influi nessa questão até da forma como a gente faz esse manejo adequadamente ou não, né? Isso acho que também responde um pouco essa questão, não é só a cultura de fazer bem feito. Mas não adianta você treinar bem uma equipe, como você estava colocando, se você não dá a condição não dada reflete também em prejuízos, né? Exatamente. O que a gente observa muitas vezes, chega a ser até um pouco engraçado, a gente observa currais muito bem construídos, mas com equipamento que não corresponde à altura daquele curral, entendeu? E do volume que se processa normalmente nesse curral. E isso é um erro, porque você tem funcionários bem treinados, você tem uma estrutura que comporta o tronco de contenção bem construído, mas o equipamento principal, que vai fazer as funções principais dentro do curral, ele não é bem dimensionado, entendeu? E isso, obviamente, acarreta em prejuízo para o produtor, acarreta em maus tratos ao animal que está sendo manejado, entendeu? E ineficiência da sua mão de obra ali no dia a dia, fazendo o processamento desses animais. O que eu falei do meu exemplo foi muito interessante, porque com a mesma equipe, eu peguei um profissional, justamente quando você está colocando um equipamento não dimensionado e adequado para a minha realidade, fazendo a imunização, a vacinação de uma forma errada, né? E do outro, no segundo dia, no equipamento adequado, o mesmo profissional fazendo direitinho, usando a janela. Então a gente acaba percebendo que às vezes a gente põe a conta muito no profissional, né? E às vezes o profissional ele está disposto a, mas a propriedade não dá o ferramental, né? Eu acho assim, o conceito que é usado hoje, ele é muito errôneo. Eu vejo o seguinte, hoje, assim, dentro da atual conjuntura, dentro da pecuária, não, acho que não só do Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, a movimentação dos animais para o curral, ela basicamente é 2 vezes no ano. Basicamente 2 vezes. É muito difícil quem leva os animais mais vezes. Assim, a não ser que quando você vai fazer os protocolos de ATF, hoje inseminação, você obviamente vai levar os animais mais no ano. Mas você leva todo o rebanho no curral 2 vezes no ano. Acontece que normalmente as pessoas não entende que é o seguinte, se você tirar o animal que está apacentado, o animal do ambiente dele e levar para o curral, ele já está tendo aquele estresse. E a hora que ele voltar, também vai ter aquele estresse e vai sofrer o estresse do curral. Se ele ficar no curral meia hora, 2 horas ou 3 horas, ele não pode ficar 3 dias. Então as pessoas às vezes põem os animais no curral e quer atropelar isso, entendeu? Então vacinar de troncada cheia. Que já não é indicado, mas é necessário, fica-se pior porque quer fazer a coisa mais rápida. As pessoas então, em vez de fazer a coisa com mais calma, com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de cuidado, às vezes quer fazer aquilo muito rápido para voltar com os animais para o pasto, porque por causa de estresse, mas na verdade ele já sofreu estresse, entendeu? Então acho que assim, a dica nesse caso é a cautela, é a paciência, é a calma, tem muitas outras coisas que se pode fazer para os preceitos do bem-estar, mas não necessariamente deixar de fazer o encaminhamento do animal. Com calma, com paciência, sem gritaria, sem choque, sem ferrão, entendeu? O bem-estar animal, cuidar no curral, no manejo, mas com paciência, que demore meia hora, 1 hora a mais, mas faça bem feito, com cuidado. Acho que esse animal vai ter muito menos estresse do que a correria, né, e o atropelo do trabalho de tronco cheio e animal subindo um em cima do outro. Legal. O que você pensa disso por aí, negócio? É bem por aí. Às vezes a gente observa uma pressa muito grande na execução dos trabalhos na pecuária que não se justifica, né? Porque você tem todo o tempo, tem bastante tempo dentro da propriedade para você conseguir fazer um bom processamento dos animais, entendeu? De forma bacana, sem pressa, e muitas vezes a gente observa um sentimento de urgência muito grande. A gente, na verdade, já observa isso quando trata, por exemplo, da campanha de vacinação, né? Sim. A gente observa muitos produtores que muitas vezes deixam para a última semana realizar isso, e daí faz a toque de caixa. Exato. Entendeu? Então, não precisa ser assim. Eu já vi, por exemplo, em confinamento, a velocidade, às vezes, como se faz a identificação. Não tem necessidade de se fazer. Você já tem um equipamento de qualidade que dá velocidade, geralmente, invariavelmente, nos confinamentos trabalham automatizado e tal. É bem isso, né? O que acontece? A aplicação errada, enfim. O que eu observo é que quando existe muita velocidade, até mesmo no confinamento, é porque muitas vezes tem alguma coisa que está mal dimensionada, entendeu?
E aí você tenta compensar com essa maior velocidade. Ou é o tronco que está mal dimensionado, ou é o número de funcionários, ou é a mesma estrutura, enfim. Mas na pecuária, da forma como eu entendo a pecuária, esse senso de urgência não seria necessário se tudo fosse feito de forma bem programada. Né? Então, por exemplo, não adianta você ter um equipamento, uma linha automatizada dentro do confinamento, se ele não é suficiente dentro daquele planejamento, de repente demanda ter o segundo, o terceiro. Claro, exatamente. E às vezes quem está planejando, o pecuarista, ou quem faz parte da equipe, entende que a tecnologia da automatização já é o suficiente. E aí vem isso que você está falando. Exatamente. Então, o que eu estou entendendo é que em todas as esferas da nossa pecuária, desde aquele extensivista que não vai nem muito à propriedade, que ele cria o boi dele ali mais como uma fonte de um investimento futuro e tal, do que como um negócio de produção de carne, até o confinador mesmo, top de linha, a gente ainda bate nessa questão também, um fato novo que a gente não tinha levantado ainda nessa provocação, mas que é muito interessante, que é a pressa. Então isso de fato é um... Por que se você programa uma vacinação, por que você tem que fazer em 3 dias? Por que não pode ser em 4? Por que você não pode ser em 5? Quem que vai te segurar? Os peões, você já contrata ele, é contratado o ano inteiro. Entendeu? Não, eu vou contratar um diarista ou 2 para ajudar nesse. Mas é mais uma diária, 2 diárias, às vezes, né, de você machucar um animal, de alejar um animal, ou de gerar um estresse maior nesses animais. Não adianta ter essa pressa. Então, é a cautela, é o cuidado, é a paciência nesse manejo. O animal caído dentro do equipamento. Ele vai demorar meses para se recuperar. E aí, colocando também a questão, citando especificamente a febre aftosa, a questão das lesões, né, e comprometimento da carcaça. Então, é outra questão que tem que se considerar. Que acaba se somando, de novo, ao dimensionamento que nós estamos discutindo aqui. Você tem um equipamento correto, você naturalmente cria a condição, você direciona muito mais claramente a atuação do profissional na hora da vacinação, que já ajuda que o processo seja feito o mais próximo possível do ideal. E se você tirar a pressa, a correria, você tem um outro ganho também, que soma-se a esse processo, que a gente eliminar essas lesões, né? Porque é uma das coisas que hoje se discute também, né? Não, é bastante discutido e... A gente padronizar pelo menos o local da aplicação, de fato, não porque a lei manda, para facilitar inclusive o processo de inspeção dentro dos frigoríficos. Né? Troca de agulha, tem todos os cuidados que o produtor, o pecuarista, ele tem que ter, assim como os colaboradores que estão no dia a dia, né? Mas principalmente, e eu acho que vale ressaltar isso, reforçar isso, é a questão da pressa, entendeu? Não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Você consegue fazer de forma natural, em uma boa velocidade, e existem estudos que comprovam isso. Você vai fazer a vacinação do animal no troco de contenção, você não vai gastar mais tempo nesse processo, então fazer sem pressa. Eu era um dos questionadores, passei a fazer essa experiência e de fato Exato. É muito mais tranquilo, rende tanto quanto o que você fazer no coletivo. Eu acho que uma outra coisa importante dizer, a gente tem começado a discutir, principalmente no Mato Grosso, Goiás tem algumas questões também, mas mais o Pará, Rondônia, Acre, são grandes rebanhos, o Pantanal, grandes rebanhos. Então, assim, você pegar e falar o seguinte, vamos pegar 20 mil cabeças, 30 mil cabeças, tem que vacinar isso num mês. Você tem que contratar um exército de pessoas, você tem um exército de pessoas para isso, entendeu? Então, às vezes, trabalhar e sensibilizar os órgãos de defesa animal para se estender um pouco isso, flexibilizar um pouco mais essas datas, para que essas pessoas tenham, assim, por exemplo, você criar condições de apoio Pantanal, com as Mato condições Grossense e o Sul Mato Grossense tem essa questão. Não vacina 2 vezes por ano, vacina uma e eles têm um período maior. Por quê? Porque os pastos, né, são mais extensos, então demanda mais tempo de pegar aquele rebanho. Eu sou um pecuarista de 300 cabeças, eu levo 2 dias para não fazer com pressa. Né? Essa que é a questão. Você imagina quem tem 40, 50, 60 mil cabeças tem que fazer isso num mês. Entendeu? Então você tem 2, 3, 4, 5 retiros, mas assim, mesmo assim, vai ter aquela pressão de fazer rápido. Porque é uma punição e a punição, na verdade, acaba tem que sendo vacinar rápido para entregar lá. Carne, né? Entendeu? Então, assim, acho que se a gente conseguisse trabalhar, obviamente, assim,
é indispensável que se faça o trabalho, é indispensável que se faça o trabalho bem feito, principalmente da vacinação contra a febre aftosa, né, e as outras demais vacinas, mas assim, para fazer bem feito não adianta fazer rápido. A rapidez nesse caso ela é inimiga da perfeição, de você não ter uma lesão, de você não ter um problema como foi constatado lá, e mesmo essa questão da barreira da exportação da carne in natura para os Estados Unidos. Então assim, por conta dos abscessos, então assim, mas é falha do meio circulante da vacina, é falha do produtor. Acho que é uma conjuntura de fatores, né, que não vou entrar nisso, mas a pressa, eu tenho certeza que contribui para isso. Porque o cara às vezes está com pressa, ele não troca a agulha, ele não higieniza a agulha, entendeu? Então, assim, a gente sabe como é que funciona na prática. Então, o cara não troca a agulha de animal por animal. Isso aí não adianta você falar que o cara não troca. Na prática não funciona. Agora, se ele não tiver pressa, ele pode pelo menos pegar ali um iodo, passar essa agulha num iodo de bater troncada em troncada. Alguns manejos minimizam isso, que eu acho que é importante. Entendeu? Então, assim, mas sem dúvida nenhuma a pressa não pode acontecer nesse manejo aí. Bruno, para a gente encerrar o papo, o que você deixa de consideração nessa construção que a gente fez aqui? A gente sabe que estamos provocando um assunto novo, de tantos assuntos que nós temos, mas a gente até discute se não é melhor a gente primeiro resolver aqueles que estão na linha do dia, para depois a gente abrir novos. Mas eu acho que, assim como vocês colocaram aqui, se a gente não colocar no nosso planejamento essa questão do dimensionamento, do volume, a gente não tiver esse cuidado, a gente ainda vai continuar pecando no resultado final, que é a carne que a gente está produzindo. Vai continuar pecando, e assim, a pecuária, ela pode até parecer simples, mas ela não é simples. É uma equação de segundo grau, terceiro grau, não sei. Ela tem o seu grau de complicação é bem interessante. Não é só soltar um boi no pasto. Exatamente. Dizem, né? Então, o Marco citou aqui vários itens que podem prejudicar a carcaça, né, num eventual manejo que se faz. Mas o que fica de lição e de aprendizado constante é você ter uma boa estrutura, bons funcionários, ter produtos muito bem dimensionados para a sua realidade, para aquilo que você passa na fazenda, né, durante um período de um ano. Em sistemas mais intensivos, sempre está capacitando seus funcionários, sempre está melhorando a estrutura física da sua propriedade, a fim de fazer com que os processos sejam executados de forma rápida, porém não com pressa, entendeu? Então eu acho que esse é o recado que fica. Tudo eu acho que se resume numa palavra que seria manejo adequado, né? Manejo racional em todos os sentidos. Então eu acho que esse é o recado que fica, e que todos têm que cada vez mais ir buscando conhecimentos mais profundos para conseguir executar bons processos na fazenda. Legal. Bruno, obrigado. Marco, para encerrar, o celeiro começou pequenininho. Comecei há 6 anos atrás frequentando o projeto, trabalhando no projeto aqui da Interporte, e eu vi o quanto que esse projeto da Celeiro Carnes cresceu. E eu acho que nessa mesma linha, o que a gente pensa quando a gente fala do pequeno pecuarista, que como você bem colocou aqui nas suas intervenções, diz que não é possível, que não dá, que é difícil. Que recado que você deixa nessa linha, para a gente conscientizar cada vez mais essa massa que está aí no meio da pirâmide da pecuária e que pode contribuir muito para o nosso resultado, muito para a qualidade daquilo que a gente põe no mercado, e hoje ainda está passivo e dizendo que não é para ele. A frase que eu deixo, assim, entre aspas, nada resiste a um bom trabalho e um trabalho incansável. Eu acho que tudo se conquista, né? Tudo, não tem nada fácil, tudo que é fácil para mim não tem valor. Não é que você não compra muitas coisas, mas assim, hoje você paga muito caro para comprar algo pronto. Para você construir é muito difícil, muito trabalhoso, é muitas barreiras, é muita dificuldade. Então assim, o meu sentimento é que dá para se fazer uma pecuária hoje moderna, dá para se fazer hoje pensar em um bom manejo, pensar em carne de qualidade, pensar em agregar valor. Tem muitos produtores que lá na ponta falam, cara, o que adianta eu
eu pensar na qualidade da carne se eu não sou remunerado? Aí a gente fala, cara, se você não começar isso, hora nenhuma nós vamos conseguir essa remuneração. Tem que dar o primeiro passo. Entendeu? Quando você compara preço, né? Às vezes o Bruno sabe melhor que eu. Nós exportamos carne aí a $4.000 a tonelada, Argentina, Uruguai, 6.500 a tonelada. Por quê? Porque nós temos uma carne de péssima qualidade. O mercado vê a gente como commodity. Aí você vê o produtor, mas eu não vou investir em tal genético, em tal suplementação, em tal manejo, porque eu não vou ser remunerado. Cara, começa a fazer um trabalho de formiguinha, começa por si, começa a se movimentar, que amanhã ou depois a gente junta o A, o B, o C e consegue um volume maior e a gente consegue agregar valor. Esse é o exemplo da Celeiro. A Celeiro começou não fazendo milagre nenhum, fazendo um bom trabalho e separando lá a frase bíblica, né, o joio do trigo, né, aquilo que era bom do menos bom. E aquilo que é bom, que você come hoje, come amanhã, por amanhã você começa a dar valor naquilo e dá para se cobrar um pouco mais. Então esse que eu acho que esse é o trabalho, esse é o recado. Você vai num açougue hoje comprar uma picanha, às vezes você compra uma picanha melhor do planeta. Só que amanhã você vai naquele mesmo açougue e quer comer aquela picanha. Você não acha? Não acha. Você não acha? Por quê? Porque dentro do frigorífico, dentro da câmara fria do frigorífico, aquele produto se embolou. O animal de uma fêmea, uma carcaça de uma fêmea jovem, ou Angus, ou Nelore, ou qualquer outra raça, com uma vaca de 16 anos, elas se misturam lá e vai para aquele açougue. Então assim, mas separa essa novilha, separa esse trabalho, começa a procurar nichos, começa a trabalhar o seu rebanho de forma diferente, cuidando da qualidade desse produto. Você olhando para o animal no pasto, você não vê no animal, você vê na carne que ele vai produzir. Começa a olhar isso de maneira diferente, que lá na frente você vai conseguir uma remuneração melhor por esse produto. Maravilha. Marco, obrigado aí pelo teu tempo. Bruno, mais uma vez, obrigado também. Obrigado pelo convite. Pessoal, obrigado você que esteve aqui conosco nesse segundo live que nós fizemos direto no Facebook aqui da Beckhauser. Muito obrigado. Pensem a respeito desse papo. Como eu disse, desde os vídeos de convite, nós vamos trazer pessoas aqui, convidados muito especiais, justamente para que vocês tenham a iniciativa, tomem a iniciativa e façam aquilo que tem que ser feito dentro da propriedade de vocês. Maravilha? Muito obrigado. E quem ainda não programou nada para os próximos 2 dias, vem para o Tecorte de São Paulo, vem aqui para o stand da Beckhauser, que a gente tem muita coisa para conversar. Valeu!